Eu quero entrar na palavra. Eu quero entrar na palavra porque eu acredito que a única coisa neste lugar que merece toda a atenção é Jesus Cristo. Amém? E a Ele toda a honra, toda a glória. Eu queria refletir convosco rapidamente sobre um texto que nós vamos encontrar em Gênesis, por favor, Gênesis 47. Gênesis 47. Versículo 7. Por favor. A leitura, por favor. Toda a igreja, vamos ler? Por favor. Leiam. Pode ser sentado, pode ser sentados. Podem ler sentados, por favor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos orar, inclinem as cabeças, por favor. Amado e bendito Pai, obrigado por essa noite, Deus. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo facto do Senhor ter levantado o Teu Filho, Deus, para essa nobre obra. Obrigado por tudo quanto tem acontecido dentro deste ministério, Deus. A nossa oração nessa noite, Deus, é que estas paredes sejam pequenas por aquilo que o Senhor tem que fazer. Nós estamos a orar por um alargamento de tenda, Deus. Nós estamos a orar por um tempo novo e estamos a declarar que o Senhor fará nesta casa, Deus, aquilo que eles nem sequer imaginam, Deus. O Senhor é perito em esconder aquilo que vai fazer. O Teu servo, Deus, está aqui na frente, querendo trazer uma palavra. A minha oração é que seja o Senhor a falar para a Tua igreja. Nada que não venha de Ti, Deus, não seja dito nesta noite no poderoso nome de Jesus. Nós estamos a orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Nós acabamos de ler um texto e nós estamos a ver neste texto que Jacó chega até Faraó. Primeiro é que Jacó abençoa Faraó. A minha pergunta é: com que autoridade é que Jacó abençoa Faraó? Nós estamos a falar do rei do Egito. Estamos a falar da figura mais alta do Egito. E se você começar a me acompanhar nesta noite, você vai perceber que não há autoridade que está acima da autoridade do nome de Jesus. Amém? Mas não é isto, não é o cerne da nossa questão. Mas o facto é que Jacó chega até Faraó e Jacó lhe é feita uma pergunta: quantos anos você tem? E a resposta dele é uma resposta que me deixa assim muito admirado. Reparem na resposta. São 130 os anos da minha peregrinação. Perguntaram-lhe quantos anos ou quanto tempo você andou a caminhar. A pergunta foi clara: pastor, bispo, quantos anos tens? Eu tenho X. Sim ou não? Mas a ele respondeu os anos da sua
peregrinação. O curioso é que esta resposta está a falar sobre uma paragem na viagem. A resposta de Jacó está muito relacionada a uma paragem na caminhada. Jacó entendeu, porque ele viu o que Deus fez na vida do filho José, aquilo que tinha que fazer na vida dele. Mas, pelo facto dele ter parado com a caminhada, ele respondeu desta forma. O título da minha mensagem para esta noite é Dias no Tempo e Tempos no Dia. Para dizer o quê? Para dizer que, como Jacó, há muita gente que tem parado a sua viagem. Deus deposita um propósito, um chamado. E nós vamos perceber o que é que se passou. O que veio acontecer aqui, meus amados, nessa história muito linda, é que Jacó parou a vida dele, parou o chamado dele, e outra pessoa viveu o chamado de Jacó. Não há história de José na Bíblia. A Bíblia não tem nenhuma parte da Bíblia que fala da história de José. Aquilo que nós pensamos na Bíblia que é a história de José, não é história de José. É história de Jacó. As caras aqui estão assim. Os midianitas ali, por favor. Gênesis 37. Gênesis 37. Rapidamente. Gênesis 37. Já? O que é que está escrito? Calma, segura aí. Uma outra versão. NVI. É esta. Pode ser Almeida. Uma outra. Todos, por favor. Esta é a história. É a história de José ou a história de Jacó? Vamos lá, eu preciso de vocês, meus amados. A história é de Jacó ou a história é de José? Vamos repetir mais uma vez, pode ser? Mais uma vez, vamos repetir o texto? Qual história? Mas qual? Quando José tinha... Come on, estamos juntos aqui? Estamos juntos, sim ou não? Estamos juntos? Vão me permitir pregar nessa direção? A história é de Abraão, Isaac e Brocha. A história é de Abraão, Isaac e Jacó. Nessa história que nós estamos a ver ali, não vai falar só de José. Vai falar de Rubem, vai falar de Dan, vai falar de Benjamim. Nessa história nós vamos ver todos os irmãos de
José a serem narrados. A história é de Jacó. A história não é de José. E por que temos esse protagonismo todo na pessoa de José? Porque Jacó parou com a sua vida. Porque Jacó sentenciou a sua vida. Quando? Vocês lembram que José era aquele filho que Jacó amava muito? Esse Jacó, todo bonitinho que nós gostamos, era um Shiba, um X9. Era um X9, passava a vida aí queixar os irmãos a quem? Ao pai. Está lá. Aí quando ele supostamente é morto e manda uma túnica para Jacó, Jacó recebe o mensageiro, recebe a túnica, Jacó sentencia a vida dele neste dia. Diz a palavra que ele rasga as túnicas, ficou inconsolável, e diz a palavra que Jacó, nesse dia, disse que eu vou ficar assim até o dia do meu Sheol, até o dia da minha morte. E parou com tudo. E eu acredito que neste lugar há pessoas que Deus depositou uma coisa neles, Deus deu algo para eles, mas eles estão a depositar, estão a permitir que outras pessoas vivam a vida deles. Por quê? Porque estão parando com suas vidas, com seus propósitos. Por conta do quê? De alguma coisa que amam tanto. No caso de Jacó, era o filho que ele amava tanto. Um filho fará com que você para com tudo. E essa é uma família que ama muitos filhos. Lembram no caso de Abraão? No Abraão também foi quase a mesma coisa, só que o Abraão aí deu um caminho diferenciado. Abraão, quando Deus chega para ele, diz o seguinte: dá-me o teu único filho, aquele filho que muito amas. Mas se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que já existia o primeiro filho, Ismael. E se já existia o primeiro, como é que Deus chega para ele e está a dizer: dá-me o teu único filho, aquele que você muito ama? Muito cuidado com aquilo que nós estamos a colocar no coração. Muito cuidado com aquilo que nós estamos a amar muito. Muito cuidado com as coisas que estão a substituir o lugar de Deus na nossa vida. Você vai orar por alguma coisa e Deus vai atender. Só que quando essa coisa chega na nossa vida, a tendência é prestarmos mais atenção nisto e começamos a nos afastar da presença de Deus. Quantas pessoas já não vêm à igreja, já não participam de todos os programas por conta daquele trabalho que eles oraram e Deus deu? Quantos? Quantas pessoas por conta do casamento, da mulher que ama, do marido que ama, sábado vão na balada, como dizem, vão no churrasco, domingo, dia do Senhor, ficam no cafuné, não é? Lá no leite e tal. Esquecem do Senhor. É nisso que nós hoje vamos encontrar aqui nessa história. É isso que nós vamos encontrar aonde? Nesta história. A história é uma história de Jacó e não é história de José. Estamos juntos? Dias no tempo.
e tempos no dia. É uma resposta muito interessante, meus amados. Quantos anos você tem? O texto novamente, por favor. Quantos anos você tem? O que vai demarcar um tempo de qualidade, um tempo de intensidade na presença de Deus, não é a quantidade de tempo que você está lá. O que vai determinar é a intensidade que nós vamos aplicar. E nesta noite eu estou a falar para aquelas pessoas que estão a enterrar o chamado, que estão a procrastinar com uma missão. Por isso é que eu fiquei muito aquecido lá dentro quando falava com o bispo, sobre o facto dele ser profético e perceber que o tempo é de alargar a tenda. Não tenha receio, pastor. Não tenha receio, bispo. Avança. Avança. Vai naquela visão que Deus está a mostrar. Não fique preso nas formalidades, nas burocracias. Não. Não fique preso nisso. Deus vai fazer na tua vida. E esse povo vai ver. E ele será glorificado por meio desse ministério. Quanto mais difícil for, melhor. Quanto mais burocrático for, melhor, pastor. Por quê? Deus gosta de ser glorificado no meio desta improbabilidade. Por isso é que Moisés não entrou. Moisés não entra porque bateu na rocha, não. Moisés não entra porque deixou perder uma grande oportunidade. Que o nome de Deus fosse glorificado pelo facto dele ter falado para a rocha e a água saísse. Porque bater, ele já tinha batido e a água saiu. Agora falar e a água sair para aquele povo incrédulo, Deus seria muito mais glorificado, e ele deixou perder essa oportunidade. Então, pastor, me permita nesta noite falar isso para você. Não importa. E se o pastor está a pensar que são para 2.000 lugares, está muito enganado. Vai gastar dinheiro. É muito mais para ele. É muito mais. É muito mais. É muito mais. É muito mais. Expanda. Amém? Expanda. Expanda, pastor. Expanda. O texto. Eu quero ficar nesse texto e mostrar aqui para a igreja qual era o grande problema. Amém? Amados, não sei como é que está a temática da EBD aqui, não sei, amém? Mas gostaria uma boa velocidade ali dos midianitas, os homens das mídias que estão a projetar os textos, para mostrar na igreja, para mostrar à igreja que nós estamos a falar aquilo que está na Bíblia, amém? Eu dizia que não existe história de Jacó, de José, existe história de quem? De Jacó. Só que Jacó para a sua vida. Jacó parou a sua vida por conta de um amor, por conta de algo que ele amava muito. Amém? Jacó parou com tudo por conta de algo que ele amava muito. E a palavra de Deus mostra-nos que aqueles que não estiverem a fazer, ele vai chegar, vai retirar e vai depositar na mão de quem estiver disponível para fazer. Então, nesta noite eu tenho que ter essa preocupação de perceber e entender aquilo que Deus depositou nas minhas mãos para fazer. O ministério que Deus depositou na minha mão, eu tenho que ter esta clareza e ter pressa de poder fazer a coisa acontecer.
Porque se nós continuarmos a procrastinar, Deus não vai te esperar. E Deus também não vai pular etapas. Deus não vai fazer algo sem um fundamento consistente. Ele vai acompanhar o processo. Vai acompanhar o processo. Mas aí quem estiver a reter, Ele vai retirar e Ele vai colocar na mão de quem estiver disponível. Aqui nesta sala não há pessoa que nunca terá dito assim: essa ideia é minha, eu é que havia pensado nisso. Alguém está a contar um projeto e você está a ver aí um déjà vu. Como que se no passado recente, ou até num passado lá mais para trás, você já tivesse visto com maior clareza algo que alguém está a contar, algo que alguém está a fazer. Quem já se sentiu nessa condição? Eu já, inúmeras vezes. De olhar para uma coisa e dizer assim: mas essa ideia era a minha ideia. Eu já pensei nisso há muito tempo. E por vezes quem está a fazer não tem tanta capacidade como você tem. Não está tão qualificado como você está qualificado. Muitas vezes você olha para a pessoa e diz assim: como é que este ímpio, como é que este ateu está a fazer isso? E você vem aqui para a igreja e começas a orar, a orar, a orar, a orar. Mas aquele teu vizinho que não quer saber de Deus está a avançar, está a prosperar. Foi isso que aconteceu na história dessa família. Deus apareceu para Abraão, Deus apareceu para Isaac e Deus apareceu para Jacó. E Jacó começou bem a caminhada. Jacó era uma pessoa que tinha muito. Era rico, era próspero. E ele avançou. E ele caminhava. E ele caminhava. A nossa vida é uma caminhada. Amém? A nossa vida é uma viagem. E toda viagem tem estações, tem paragens. E é importante que a gente entenda e perceba cada estação. E ao ler a história, me deparo com a primeira situação. Qual era a primeira situação? Tendo José 17 anos, e aí começa a narrativa. José sonhava. Onde é que José corria? Onde é que José corria quando sonhasse? Aos irmãos, sim ou não? Aqui já tocou o tempo. José corria para os irmãos. Quer dizer que aquela graça de sonhar não era exclusivo para José. Era um manto que estava sobre a casa de Jacó. Por quê? Porque todos os irmãos de José interpretavam sonhos. Tanto é que quando José chegasse e contasse o sonho, automaticamente eles já sabiam: você quer falar que vai ser nosso chefe? O pai já interpretava o sonho. Eu estava sobre. E os filhos que estiverem debaixo desse manto, desta nuvem, quem aplicar da forma correta, não tem como não prosperar, não tem como não avançar. Quem crê nessa palavra? Amém? Os outros interpretavam o sonho. Em vez de fazerem mais amizade com o irmão, porque sabem que o irmão vai chegar a um lugar grande, não. Começavam a planificar o quê? Matar o irmão. Começavam a pegar naquilo que é dons que Deus depositou para maquinarem o mal. Esta foi a grande diferença de José. Porque quando José esteve
esteve na prisão, nós vamos ver que aquilo que ele usou como ferramenta para tirá-lo da prisão era um dom que na casa dele estava de graça. Sonhos. Sonhos. Ele aproveitou, pegou nos sonhos e usou como uma ferramenta para quê? Para ser alavancado. Mas os outros não. Pegavam naquilo para arquitetarem o mal. É isso que acontece com muita gente. Deus deposita uma graça, Deus deposita uma inteligência, Deus deposita uma retórica, Deus deposita algo tão precioso na vida deles. Em vez de pegarem nisto para caminhar e avançar, começam a arquitetar o mal. Os amados acham que aqueles que roubam banco não são inteligentes. As pessoas que roubam banco acham que não são inteligentes. Pensam milimetricamente nos detalhes. Isso não é inteligência. É inteligência. Mas está sendo usado para quê? Para o lugar errado. Então não é uma questão de não teres habilidades, não é uma questão de não teres dons, não é uma questão de não teres meio. É como nós estamos a usar aquilo que Deus depositou em nós. Como é que nós estamos a usar isso? E eu falava com o pastor que a energia de arquitetar uma obra, uma construção, comprar terreno, isso suga muito no homem de Deus. E a Bíblia nos ensina que sacerdotes caminham com reis, caminham com príncipes. E essa noite, Deus vai levantar príncipes que vão caminhar nessa direção. Amém? Eu creio nessa palavra. E a confirmação foi quando o pastor pediu para orar para os empresários. Foi a primeira coisa que eu captei do Espírito Santo. Ora para os empresários dessa igreja. E nós vamos orar para os empresários dessa igreja. Por quê? Eu sou empresário. Eu sou empresário. Eu sei o quão é difícil ser empresário. Os empresários sabem que é mesmo muito que é difícil ser empresário. Agora, imaginem que têm que buscar, têm que ir para o monte, têm que buscar da parte de Deus para alimentar as ovelhas aqui no altar. Empresa, altar, não acham que fica muito pesado? A forma que nós temos é caminhar juntos. A forma que nós temos é os pastores cuidarem de nós e nós cuidarmos dos nossos pastores. E aqueles que não estiverem a usar aquilo que Deus depositou, Deus vai fazer como fez aqui nessa história. Vai retirar e vai colocar noutros. José não era, no princípio, aquele José que nós vimos e nos alegramos. Não. Até porque para mim, Venceslau, o filho de Jacó que mais me impacta não é José. O filho de Jacó que mais me impacta não é José. Muitos gostam de José porque ficou muito rico. E dinheiro é bom. E as pessoas gostam e querem. E a gente olha José neste ângulo, nessa perspectiva do bem-sucedido, do que deu certo. Mas, meus amados, o filho de Jacó que mais impacta não é José, é Judá. É Judá. É Judá. Por quê? Vamos olhar para a vida de Judá. Numa primeira perspectiva, Judá, quarto filho de José, é um trapaceiro, enganador, bem articulado, pastor, mas muito bem articulado. Se nós olharmos na narrativa, é ele que convence os irmãos
para vender José por moedas de prata. E a minha pergunta para você é: quem é que vendeu o irmão por moedas de prata? Quem? Quem? Quem é que vende o irmão por moedas de prata? Quem? Quem? Judas. Numa primeira perspectiva, quando nós olhamos para a vida de Judá, nós vamos ver um trapaceiro, enganador, se envolve com mulheres que é proibido para não se envolver, vende o irmão por moedas de prata. Amém? Mas num segundo momento, nós vamos encontrar a maior história de amor que toda a humanidade já viu. Qual é essa história de amor? Quando apertou a fome, eles saíram e foram até onde? Até o Egito. Estamos juntos? Postos no Egito, eles não reconheceram quem? José. Será que você não vai reconhecer o teu irmão? Será que você não vai reconhecer o teu irmão? Separas 7 anos com teu irmão, e quando cruzas com ele, você não vai reconhecer o teu irmão. 5 anos separados, quando você cruzar com ele, não vais reconhecer. O grande problema dos irmãos é que eles não esperavam nunca que eles encontrariam o irmão na posição em que eles encontraram. Por isso é que tem muita gente, pastor, fazendo mal ao outro. Por quê? Porque pensa que este outro nunca vai chegar numa posição de grandeza. Mas eu quero dizer para você que está sendo pisado nesta noite, você que é maltratado, vai chegar um dia que aquele que está a te enganar, que aquele que está a pisar, que aquele que está a te injuriar, caluniar, vai te encontrar numa posição. Mas numa posição. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Aí quando eles chegam, pastor, José reconhece, eles não reconhecem quem? José. E o que é que José faz? Conversa com eles. E José se apercebe que, afinal de contas, ele tem um irmão de pai e mãe, Benjamim. E conversa com eles e tal e tudo mais. E eles depois voltam, mas com uma condição: que trouxessem quem? Benjamim. Aí comeram. A comida terminou, a fome apertou e houve uma necessidade deles voltarem. Muito cuidado, porque algumas viagens com Deus pressupõem voltar para trás. Viajar com Deus muitas vezes pressupõe voltar para trás. Nós sabemos que viajar é ir para frente, mas algumas vezes nós vamos ter que voltar para trás. Mas isso pressupõe continuar a viajar. E eles voltaram lá no Egito. Mas antes de voltar, pediram Benjamim no pai. Pediram o Benjamim para levar. Quem era o filho que pediu o Benjamim? Judá. Foi falar com o pai. O pai não aceitou. Mas quando a fome aperta, muita gente está a negociar Benjamim. Quando a fome aperta, muita gente está a negociar valores por conta da fome. Lembram que Benjamim era o filho que tinha sobrado da velhice do pai que ele muito amava. Judá pede Benjamim, Jacó não entrega. Aí a fome aperta. Ele pede Benjamim: pai, se você não dá Benjamim, não temos como voltar lá no Egito. Ele não entrega, só que a fome aperta. Eu não sei se estou a falar aqui para alguém que
que está quase a negociar valores por conta da condição que ele se encontra. Mas a verdade é que quando aperta, muita gente negocia. E não foi diferente com Jacó. Larga Benjamim, Benjamim vai. Está Benjamim no Egito, com José, nós sabemos a história, correndo por conta do tempo. Ele entrega a comida, só que José manda colocar um copo de prata no saco de Benjamim. Eles voltam, José manda ir atrás, vão atrás, revistam, encontram, voltam até José, e José diz: vai ficar como escravo. Eu estou a dizer, e eu quero mostrar para a igreja, que a vida do filho que mais me impacta não é José. É quem? Judá. Porque primeiro, Judá é esse prelúdio de Judas, o trapaceiro. E aí eu vou pedir que projetem Gênesis 47. Gênesis 47, rapidamente, por favor. Ele é este prelúdio de Judas que engana, ok? Engana. Vamos nos versos 25. Ou melhor, desculpa, 44, Gênesis 44, versículo 33. O que é que está escrito? Meus amados, vamos prestar atenção aqui. Esta pessoa que outrora era enganador, era trapaceiro, depois do tempo, depois da caminhada, essa pessoa que era um prelúdio de Judas, vendo o irmão por moedas de prata, depois de algum tempo, depois de uma caminhada, essa pessoa está a dizer assim a José: nós não podemos voltar ao nosso pai de Jesus. Quem é que disse que eu vou ficar no lugar do meu irmão como escravo? Eu quero trocar a posição do meu irmão. Quem disse isso? Jesus. Jesus. Estamos juntos ou não? Num primeiro momento ele vende o irmão por moedas de prata, mas num segundo momento ele está a dizer: eu quero ficar no lugar do meu irmão como escravo. Quem fez isso é Jesus Cristo. Com Judá, eu posso entender que a minha situação tem solução. Eu posso entender que a minha situação tem solução. Por quê? Porque você ainda vai a tempo. E o dia é hoje. A noite é essa. De você dizer que eu até aqui fiz isso, que eu até aqui roubei, que eu até aqui enganei, que eu até aqui me prostituí, que eu até aqui fiz isso, fiz aquilo, mas eu ainda vou a tempo. E a noite é hoje. De você dizer que eu quero trocar de posição. E a palavra está a mostrar
que Judá troca de lugar, coloca-se no lugar. E pastor, há algo que me deixou muito impactado, é o facto de eu perceber porque que Jesus conseguiu, aguentou a cruz. Por quê? Olha o que está a dizer aí no 33, 34. 34, veja o que está a dizer. Come on. Como é que eu vou voltar para o meu pai? Como é que eu vou subir para o meu pai sem o meu irmão? Como? Como é que eu vou subir para o meu pai sem o meu irmão? Como? E nós continuamos a ver os nossos irmãos na rua passando por pecado, continuamos a ver os nossos irmãos aí na rua e nós não fazemos absolutamente nada. Como é que eu vou voltar sem aquele meu vizinho que ainda não aceitou Jesus? Essa não pode ser uma noite qualquer para a tua vida. Eu entendo que Jesus, com esse texto eu entendo que Jesus, se não aguentasse aquela pressão, ele voltaria mesmo para o Pai, sim ou não? Voltaria. Mas sabe qual é o problema? O problema é que há alegria quando uma alma se converte. Sim ou não? Sabe qual é o problema? Me permitam falar isso, não sei se é heresia que os teólogos depois me preguem. Mas a verdade é que nesse dia não haveria alegria lá no céu. Está ele a dizer: eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu Pai. Não tem como, Venceslau. Não tem como, pastor. Não tem como, meus amados irmãos, me considerar como crente, conhecer a palavra, conhecer aquilo que Jesus fez na minha vida, conhecer aquilo que Jesus faz e continuar calado lá fora. E vidas caminhando para o buraco, vidas caminhando para o inferno. Não tem como. Eu não posso voltar para o meu pai sem o meu irmão. Eu não posso voltar para o meu pai sem o meu irmão. Eu não posso voltar para o meu pai sem o meu irmão. Eu não posso. Por isso é que eu amo trabalhos assim como o que o pastor está a fazer. Ir para as ruas, dar de comer, ir para as nações, levar a palavra. Eu não posso ser um aquecedor de banco, meu amado. Eu não posso chegar só aqui e sentar. Eu não posso chegar aqui. Não! A palavra não veio na tua vida para que você venha tomar sua ceia e voltar para a tua casa. Não! A palavra não veio para a tua vida para você chegar na rua. Eu sou cristão. Não! A palavra veio para a tua vida para te tornar uma luz. A palavra veio para a tua vida para você ser uma resposta. Resposta de orações, resposta de problemas, resposta de dificuldades. Por isso é que você conheceu essa palavra, para que nenhum irmão teu se perca. E eu não posso aceitar voltar para a casa do meu irmão sem impactar onde eu estou tiver a passar. Eu não posso. Eu gostaria que os empresários dessa casa se levantassem e viessem aqui à frente. Se levantassem e viessem aqui à frente. Eu quero acreditar nesse ato profético. Nós somos uma resposta. Nós somos uma resposta. Nós somos uma resposta. João 9:10. João 9:10 aí. Nós somos
uma resposta. Olha para ti e diga: aí eu sou uma resposta. Jó 9:10 aí no texto, na tela, por favor. Os empresários dessa casa, vocês são uma resposta. Vocês são uma resposta. Eu queria toda a igreja estender as mãos aqui à frente. Toda a igreja estender aqui a mão. Oh, Jesus. Nós vamos provocar o céu nessa noite. Nós vamos provocar o céu nessa noite. Nós vamos provocar o céu nessa noite. Os empresários dessa casa têm que ser uma resposta. Uma resposta. Não porque você é, mas porque Deus faz grandes coisas. Insondáveis. E maravilhas que não se podem aumentar. Não se podem contar. Nós somos uma resposta. Quero toda a igreja estender aqui as mãos. Estender as mãos. Os pastores, os empresários têm que caminhar junto. Reis caminham com príncipes. Reis caminham com sacerdotes. Sacerdotes caminham com reis. Sacerdotes caminham com reis. E se você é um rei que está aqui neste lugar, nós vamos provocar e pedir a Deus, o dono do ouro e da prata, que abra as comportas dos céus. E nós vamos trabalhar como um exército. Nós vamos trabalhar aqui como um exército. Nós vamos poupar a vida do nosso pastor. Ele vai se preocupar com aquilo que ele deve se preocupar. E nós vamos nos preocupar com aquilo que nós devemos nos preocupar. Mas a obra está sendo feita para que nenhum irmão fique quando nós voltarmos à casa do Pai. Oh, Jesus. Aí no teu lugar, começa a liberar palavras proféticas para esses homens guerreiros que aqui estão. Você aí no teu lugar começa a liberar palavras proféticas para esses homens que aqui estão. Eu creio num tempo novo. Eu creio nesse tempo novo. Eu creio nesse tempo novo. Eu creio que o Senhor é o Senhor. É o fundamento da terra. É o Criador dos céus e da terra. Eu creio que o Senhor está a olhar o coração de cada um que aqui está presente. Deus. Deus. Por favor, acelera as empresas desses irmãos aqui à frente, Deus. Por favor, Deus, acelera que hajam mais empregos para essa cidade, por meio desses obreiros que aqui estão, Deus. Oh Deus, que na tua casa não falta mantimento por conta desses obreiros que aqui estão, no poderoso nome de Jesus. Eu quero orar, Deus. Eu quero pedir, Deus, que a tua glória, que o teu manto, que as tuas riquezas, que o teu ouro, que o teu prata, a tua prata seja despejada neste lugar. Bênção sem fim, Deus. Deus, nós vamos ter que impactar essa nação, Deus. Nós vamos ter que impactar essa nação, Deus. Que no nosso coração acende uma chama, Deus, de fazer a obra. Acende uma chama, Deus. Deus. Mais empresas, Deus. Mais mantimentos, Deus. Mais proteção, Deus. Não permita, Deus, que o espírito devorador roube sementes, Deus. Não permita que as tintas dessas canetas assinem contratos fraudulentos, que sejam enganados. Não permita, Deus. Brinda com teu manto. Brinda com o teu manto, Deus. Cada empresa nesse lugar. Oh Deus. Cada recurso nesse lugar, Deus. Assim como o Senhor multiplicou aqueles pães, aqueles peixes. Deus, nós estamos a orar nessa noite
Que o Senhor multiplica os recursos, Deus. Coloca recursos, Deus. Coloca recursos, Deus. Oh, Deus. Há uma obra grande que precisa ser feita, Deus. Oh, Deus. Aquilo que vai no coração do pastor são 2.000 almas sentadas, ganhas para Cristo. Mas a nossa oração, Deus, é que o Senhor mostra que o Senhor é o Senhor. Que os planos dos homens não são mais daquilo que é a tua vontade. Do coração do homem há muitos planos, mas a última palavra é tua, Deus. Nessa noite, Deus, aí no teu lugar, você que é empresário, começa a orar pela saúde da tua empresa, começa a orar pelos teus trabalhadores. Você que é empresário, perceba que o coração da tua empresa está nas tuas mãos. Cada recurso que te é dado, cada contrato que te é dado, é tão somente para glorificar o nome do Senhor. Aí onde você está, visualiza por contratos, visualiza por empresas, visualiza, amplia. Olha por filhas, amplia. Aquilo que nós tivermos a concordar aqui, o Senhor vai selar lá nos céus. Tudo aquilo que nós estivermos a concordar aqui, o Senhor vai selar lá no céu. Oh, Deus, que saiam daqui multinacionais. Oh, Deus, que saiam daqui empresas que vão impactar gerações e gerações. Eu quero orar por cada irmão meu que está aqui nessa noite, Deus. Eu quero orar por esse ministério, Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um que aqui está. O Senhor conhece cada dificuldade. O Senhor conhece cada choro, cada lágrima. O Senhor conhece cada desespero, Deus. A minha oração nessa noite, Deus, assim como o Senhor está fazendo na minha vida, Deus. Mais prosperidade, mais recursos, Deus. Todos aqueles que estão a parar projetos como Jacó parou, todos aqueles que estão a parar ministério como Jacó parou, não permita que outros vivam a vida desses meus irmãos, Deus. Não permita, Deus. Não permita que ninguém viva aquilo que é deles por direito, Deus. Eu creio, Deus, que aqui uma restauração. Eu creio num tempo novo. Eu creio por milagre. Não para de interceder. Não para de orar. Na medida que você está a orar, Deus está a sondar o teu coração. Na medida que você está a orar, Deus está a tomar decisões. Deus está a selar aquilo que você está a orar. Não permita que essa nuvem passe de você nessa noite. Aproveita essa unção. Aproveita esse momento, aproveita essa noite, porque o inimigo por vezes te coloca preguiça e você não ora. E essa noite é uma noite de oração, de dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me como o Senhor quer. Essa é a tua noite, meu irmão. Assim como fez com José no Egito, Deus, faça que saiam aqui homens com manto de realeza, que saiam aqui homens que impactam nações, que saiam aqui homens por conta daquilo que eles estiverem a fazer, Deus. Os reis dessa terra, as autoridades desse país se curvarão. Permita que esses empresários abençoem nações, façam com que as autoridades desse país se curvem, Deus. Aqueles que estão a tentar privar os documentos, aqueles que estão a colocar impedimento, nós estamos a repreender no poderoso nome de Jesus. Oh, Deus, essa é a tua casa, Deus. 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 A tua palavra está a dizer que o Senhor faz
coisas grandes. O Senhor faz coisas grandes. A minha oração nessa noite, Deus, é que faça algo grande. Algo grande, Deus. Um ministério grande, Deus. Um ministério grande, Deus. Uma empresa grande, Deus. Uma família grande, Deus. A tua palavra está a dizer, Deus, que o Senhor faz coisas incontáveis. Coisas incontáveis. A cada empresa presente aqui no teu altar. A cada empresa presente aqui no teu altar, Deus. O Senhor conhece cada empresa. Estão a ser representados por esses homens aqui. A minha oração nessa noite: alarga as contas bancárias, Deus. Alarga as contas bancárias, Deus. E que esses homens, Deus, entendam que os recursos que eles tiverem na mão é para trazer no altar do Senhor. É para abençoar a obra do Senhor. Deus, retira essa preocupação que está na cabeça do bispo, Deus. Retira essa preocupação que está na cabeça do bispo, Deus. E que ele entenda que a missão dele é velar por cada homem que aqui está espiritualmente. Que ele entenda que a missão dele é trazer um alimento puro para cada homem que está aqui à frente. E cada homem aqui à frente entenda que trará o mantimento para o Senhor. Se você crê nessa palavra, diga amém. 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 E aplauda o Senhor. Estou mesmo a terminar. Eu estou mesmo a terminar. Eu não vou chegar a Luanda. O meu telefone vai tocar. Eu não vou chegar a Luanda e o meu telefone vai tocar. E o pastor vai me dizer que o terreno está comprado. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. Eu não vou chegar na minha terra e o pastor vai me ligar. Está resolvido. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E todo mundo que aqui estiver, aqueles que não acreditam, a partir dessa data, passarão a glorificar o nosso Deus. Passarão a glorificar o nosso Deus. E você vai sair aqui com a fé de dizer: eu vou ser um desses que vai tornar essa profecia real. Eu creio nisso. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Pode tomar o teu assento.